Eu quero falar com vocês hoje sobre o que eu aprendi sobre machismo sendo traído no meu casamento. E antes disso, eu preciso que você assista um trecho do meu stand-up onde eu falo desse assunto para você entender o contexto geral. E eu tô confiando que você vai assistir até o final esse vídeo, então não traia minha confiança parando esse vídeo no meio. Conto com você. Roda a vinheta. Vinheta. Outro dia eu vi um post no Facebook que falava que todo homem deveria dividir o valor do anticoncepcional com a sua mulher, porque todos eles estão sendo beneficiados pelo uso. E, pô, eu concordo muito com isso. Concordo tanto que, na época que eu era casado, eu fazia questão de eu pagar o anticoncepcional, porque eu achava que era o mínimo que eu podia fazer, sabe? Porque se a mulher já tem que tomar um anticoncepcional, que é ruim para o corpo, sabe? Então, eu separava R$40 todo mês. Esses R$40 era sagrado, era para o anticoncepcional. Só que, quando eu vi esse post, eu vi o tanto que eu era trouxa no meu casamento. Porque o post falava sobre todo mundo que está sendo beneficiado dividir. E na boa, se todo mundo que estava sendo beneficiado tivesse dividindo comigo, eu ia gastar R$2 no máximo por mês. E tem gente rindo aí que está me devendo um dinheiro. Eu vi um post no meu Face também esses dias. Aquelas brincadeiras, aqueles joguinhos, sabe? Defina seu ex ou sua ex com o nome de um filme. Coloquei lá 11 Homens e um Segredo. Isso deu uma merda. Ela veio, você não pode me expor desse jeito, com mentira. Eu falei, relaxa, porra, é brincadeira de Facebook. Além do mais, tinha que adaptar para o nome de um filme. Não existe 19 Homens e um Segredo. Então que usasse outro filme. O que é que muda? Coloquei lá 300. Foda-se. O problema dessa história não é o número não, caralho, é o segredo, Esse certamente é o trecho de stand-up meu que mais gera curiosidade nas pessoas. É muito comum a pessoa que ouve essa piada, ou tá no show, ou vê na internet, ela vem perguntar: aqui, essa história aí é real mesmo? Nesse mesmo especial que eu gravei no ano passado, que vocês acabaram de ver um trecho, eu falei no final um pouquinho sobre essa questão. Confere o que eu digo sobre se é ou não real. Eu realmente fui casado e meu casamento não terminou por causa de traição, apesar do que eu falei. Meu casamento acabou porque eu descobri a traição. Porque se fosse pela traição, ele não tinha nem começado. E se o Marcelo me proporcionou a dor física mais forte que eu já senti na vida, essa com certeza foi muito pior. Porque envolvia muita coisa, e não envolvia só ela, envolvia uma série de pessoas que até então eu considerava que eram meus amigos. Então, foi um negócio muito pesado, mas deixar claro também que não foram 19 homens. 19 foi só a hora que eu parei de contar, que eu falei, não dou conta. Não dá para continuar. Então é isso, como vocês viram aí, eu realmente fui casado, eu realmente fui traído. Mas antes de eu falar sobre o que eu aprendi com o machismo, com essa história toda, eu quero responder aqui algumas perguntas que são muito frequentes das pessoas quando ficam sabendo esse assunto. Nossa, mas como é que você consegue falar disso e ainda fazer piada assim? Bom, porque esse é meu trabalho, né? Se você reparar bem, a maioria dos humoristas está sempre fazendo piadas sobre as coisas ruins que ele passou na vida. O Ariano Suassuna já falava, tudo que é ruim de passar é bom de contar. E tudo que é bom de passar é ruim de contar. É engraçado, teve um humorista uma vez que foi sequestrado em São Paulo, e aí todos os outros humoristas no grupo ficaram apreensivos e tal, depois ele foi libertado, não sofreu nada, acabou dando tudo certo, mas aí alguém comentou, pô, que sorte que ele deu, né? Agora ele vai poder fazer um texto foda sobre sequestro. É assim que a gente pensa. Aconteceu coisa ruim, pelo menos vai virar piada. Mas você continuar falando disso assim, é porque isso ainda te incomoda, né? Te machuca, ou você já superou? Sempre que eu tenho alguma ideia de alguma piada, eu anoto isso. Na verdade, eu mando um áudio pra mim mesmo no WhatsApp pra registrar aquela ideia. Com isso, com essa história, não foi diferente. Desde que eu descobri a traição, eu tive várias ideias de piada e fui mandando áudio pra mim. Só que eu só quis levar esse assunto pro palco
quando eu tivesse certeza que eu tava conseguindo me divertir. Tanto é que eu demorei quase 1 ano e meio pra conseguir levar essas piadas pro palco. E aí o critério que eu usava era o seguinte: eu escrevia uma piada, eu pensava, eu quero que essa piada chegue nela. Se eu quisesse, eu não fazia. Basicamente é isso. Eu só fiquei tranquilo de levar esse assunto pro palco quando eu realmente tava cagando se a piada ia ou não ia chegar nela, se eu não ia atingir ela. Porque o objetivo da piada não podia ser esse. E aí, quando eu fui escrever o texto, eu fui ouvir os vários áudios que eu tinha mandado desde o início com ideias de piada sobre esse assunto e não deu pra aproveitar basicamente nada. Porque era uma época que eu ainda tava muito amargurado, muito sentido com tudo que aconteceu, e as piadas eram muito mais de vingança, sei lá, não eram divertidas. Mas o que ela acha dessas piadas? Ela não fica puta, não? Eu não faço ideia do que ela acha dessas piadas, simplesmente porque a gente não convive mais. Mas assim, de verdade, se ela já viu essas piadas, eu também não sei, mas se ela viu, eu não acho que ela ficou puta não, porque assim, ela sempre gostou de comédia, ela sabe como é que funciona o processo criativo. Desde que ela começou a namorar um comediante, ela sabia que qualquer coisa que a gente vivesse poderia acabar virando piada. Quando ela resolveu me trair, tipo, era inevitável que isso virasse uma piada. Olha o universo de piadas de corno que existem no mundo, sabe? Tem humoristas, por exemplo, o Falcão, que quase toda a obra dele é baseada em piadas de corno, em músicas de corno. Porra, você acha que eu ia perder essa oportunidade que ela me deu de mergulhar num universo tão vasto e bom pra fazer piada? É claro que não. Então, certamente não tem por que ela achar ruim também, porque ela sempre soube que era isso que eu fazia. Mas quem que é a sua ex, afinal? Definitivamente, isso não importa pra você. Se você tá me perguntando quem é ela, é porque essa informação não te interessa nem um pouco. De verdade, é só curiosidade. Eu tenho vários textos que eu cito outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um texto que eu falo que eu fumei maconha pela primeira vez, estava com uma amiga e tive uma bad e tal. Ninguém nunca me perguntou, quem que é essa sua amiga? Porque isso não interessa pra história que está sendo contada. Do mesmo jeito que não interessa pra essa história que eu conto, porque eu não tô fazendo um texto falando sobre ela. Eu tô fazendo um texto falando sobre mim. A questão é que ela estava nessa história que eu estava vivendo. Então eu cito ela em alguns momentos, mas o texto é sobre mim, sobre o que eu vivi. Então, quem era a pessoa que estava ali comigo, realmente não faz diferença nenhuma. Bom, tudo esclarecido então sobre essa história. Espero que ninguém tenha mais nenhuma dúvida, mais nada para me perguntar. Mas se tiver também, pode perguntar aí nos comentários que eu vou respondendo. Afinal de contas, o que eu aprendi com o machismo sendo traído? Vamos aos fatos. Bom, como eu disse no show, tinham várias pessoas envolvidas nessa história e várias pessoas conhecidas minhas, algumas mais próximas inclusive. E existe um padrão de quando você termina um namoro, um casamento, quando as pessoas te encontram e descobrem que você terminou, a pergunta padrão é: nossa, mas por que vocês terminaram? E como eu nunca tive por que mentir, nunca gostei de mentir, não tinha nenhum motivo pra isso, eu falava: é porque eu descobri que ela tava me traindo com um tanto de gente. E quando eu falava isso, a pessoa ficava boquiaberta e a reação era sempre muito parecida, que era de virar e falar: puta merda, mas que escrota, que filha da puta que ela foi, nossa, que mulher babaca, como é que ela teve coragem de fazer isso com você? Sério, eu vou desfazer a amizade com ela em todas as redes sociais, eu não quero mais conviver com essa mulher escrota não, puta merda. Mas aqui, você falou aí pessoas conhecidas? Tem alguém que eu conheço? Quem que é? Aí, vira e mexe, tinha alguém que essa pessoa conhecia, eu falava: fulano. Ela falava: sério, fulano? Eu falei: e pá, é porque o fulano é casado também, isso que me deixou mais chateado ainda. Eu falei: nossa, mas velho, o fulano é assim mesmo. Ele sempre foi assim, né? Tá sempre dando uns pulos dele no casamento e tal. Mas porra, muito paia, muito escroto isso que ele fez com você, hein? Quê? Comigo? Pera aí. Deixa eu ver se eu tô entendendo isso aqui. Se a mulher trai, ela é uma escrota, uma filha da puta, uma desgraçada, uma babaca, e ela não merece ter minha amizade nem em rede social, eu quero desfazer qualquer contato com ela. Mas se o homem trai, ele é assim mesmo, ele sempre faz isso. E que sacanagem que ele fez com você. Comigo? Que sacanagem que ele fez com a mulher dele, porra. Por que a minha mulher me trai, é uma escrota comigo, o cara trai, também é um escroto comigo? Não, caralho. E aí,
Numa época que eu tava mal pra caralho por ter sido traído, eu aprendi muito sobre machismo. Por quê? Porque eu me vi em diversos momentos em que eu ainda tava puto com a minha ex, de ter que ficar defendendo ela em conversas, porque as pessoas ficavam horrorizadas. Não, porque ela saiu, foi pra cama com tanta gente. Caralho, isso não faz diferença. Por que você tá horrorizado com isso, sendo que você também queria estar indo pra cama com tanta gente? Tipo assim, a questão tanto é que no próprio texto eu faço questão de falar lá no final, o problema dessa história não é o número, é o segredo. Porque, velho, o que cada pessoa quer fazer com o seu corpo, com quantas pessoas ela quer sair e tal, isso não faz diferença. E por que a gente trata com tanta diferença homens que saem com tanto de mulheres que saem com tanto de homem? Enfim, em vários momentos da conversa, quando as pessoas começavam a perguntar alguns detalhes, eu percebia que elas ficavam mais horrorizadas com o fato de uma mulher ter ido pra cama com vários homens do que com a traição em si. Então eu comecei a entender, comecei a repensar várias coisas vários comportamentos meus também em relação a mulheres, a relacionamentos, e acho que isso acabou me tornando uma pessoa muito melhor, por ironia do destino. E eu queria muito falar isso aqui pra vocês por alguns motivos. Primeiro, que eu ainda vou abordar esse assunto várias vezes, igual isso fez parte da minha vida, e tá vindo uma série de vídeos aí falando sobre esse assunto, inclusive, então eu já queria deixar qualquer coisa aqui esclarecida sobre esse assunto. Se alguém me perguntar nesses outros vídeos que vier, eu só ponho o link desse vídeo aqui e falo, assiste lá. E mais um motivo que eu queria muito gravar esse vídeo, falando isso, porque as estatísticas do YouTube me mostram que 75 a 80% das pessoas que assistem os meus vídeos são homens. Então eu queria fazer um vídeo pra vocês homens, pra vocês que, porra, praticamente todo homem que eu conheço conhece um tanto de amigo, de parente ou a própria pessoa, trai pra caramba a namorada, a mulher e consegue conviver com isso muito de boa, até entende as outras pessoas. Mas em compensação, quando uma mulher acaba fazendo isso, a reação é muito exagerada, o julgamento em cima dessa mulher é muito exagerada. Então, gente, só isso. Vamos viver mais em paz, vamos julgar menos os outros. Poliamor, relacionamento aberto, ou um namoro, casamento tradicional, ou pessoas que querem se guardar pro sexo só pra depois do casamento. Tipo, não importa com que tipo de relação você se identifica mais, você vai sempre encontrar alguém que também se identifica com aquilo. Então, assim, para de ficar julgando as escolhas do outro. O importante é você estar sempre confortável com as escolhas que você faz. Você fazer aquilo que realmente você quer e não o que os outros querem que você faça. E também não tem ninguém sendo enganado nessa história. Porque, assim, se você consegue encontrar pessoas que querem aquele tipo de relacionamento que você quer, para que você vai fazer alguma sacanagem com alguém que não aceitaria aquilo? Então, enfim, convivam em paz, vamos julgar menos e vamos se relacionar mais, fazer mais piada. Normalmente, quando você vê um cara julgando uma mulher pelo comportamento dela, normalmente, quase sempre, ela tá fazendo alguma coisa muito mais de boa do que ele mesmo gostaria de estar fazendo naquele momento. Acaba que esse vídeo ficou mais sério do que o normal, mas também tem as piadas ali, né, do show. Então eu queria saber, comenta aí o que você achou. Você acha que é interessante isso? Você gosta de saber um pouco mais das histórias por trás da piada? Ou não? Ou você prefere só assistir o stand-up mesmo e foda-se como é que surgiu aquela piada? Fala aí até pra ir direcionando pra eu saber o tipo de conteúdo que pode agradar mais vocês aí pra agradar mesmo, porque eu preciso que vocês gostem do vídeo aí pro YouTube me remunerar. Eu não sei se vocês já notaram, tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar a um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar.